Muy buenas tardes a todos los que están conectados Muito a boa través del tarde a satélite todos que Amazonas, el estão satélite conectados através do Eutelsat 8 satélite Amazonas e o en los satélite diferentes Eutelsat 8 países. nos Hoy diferentes viernes 3 de países. octubre Hoje, de este sexta-feira, año 3 de outubro 2025. deste ano Tenemos como 2025, tema temos como los tema grandes hombres de Dios, os grandes que homens fue de predicado Deus, por el Dr. William Soto que foi Santiago pregado pelo Dr. el William sábado Soto 6 de mayo Santiago, del sábado 6 de 2006 maio de en 2006, Villahermosa, Tabasco, em México. Villahermosa, Tabasco, Y leemos México. allí E vamos ler ali en el Evangelio según San Lucas, no Evangelho segundo São Lucas, en el capítulo 13, no capítulo 13, verso 22 en adelante, dice: versículo 22 em diante diz: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, E percorria enseñando cidades e y aldeia, encaminando a ensinando Jerusalém. e caminhando para Alguém lhe Jerusalém. dijo: Senhor, E disse-lhe ¿son pocos Senhor, los que se salvan? são poucos que Y se él les salvam? dijo: E ele lhes respondeu: Esforzaos a entrar por la puerta Esforçai por angosta, entrar pela porque porta os digo que estreita, muchos porque eu procurarán vos digo entrar que y no muitos podrán. procurarão entrar e não Después que poderão. el padre de familia, Quando o pai da família, y ahí encima escribe el aí em cima Señor Jesucristo escreveu, segundo o Adán. Senhor Jesus Cristo segundo Adão. Después que el padre de familia Quando o pai se da haya família levantado se y cerrado la levantar e puerta, fechar a porta, estando fuera, e empezaréis a llamar começardes a la a puerta estar de diciendo: fora, Señor, a bater a Señor, porta, ábrenos. dizendo: Senhor, Él Senhor, respondiendo dirá: abre-nos. No E sé de dónde respondendo ele sois. vos disser: Não sei de onde Entonces vós comenzaréis a sois. decir: Então Delante de ti começareis a hemos comido y dizer: bebido, Temos comido e y en bebido nuestras na tua plazas presença, enseñaste. e tens Pero ensinado os nas dirá: nossas ruas. Os digo que no E sé ele de vos dónde sois. responderá: Digo-vos Apartaos que de não mí, sei de onde todos sois, vosotros, apartai-vos hacedores de de mim, maldad. todos vós que Allí será el praticai a llanto y el iniquidade. crujir de E ali dientes, haverá cuando choro e veáis ranger a de dentes, Abraham, a quando Isaac, a virdes Jacob Abraão, a y a Isaac e a todos los Jacó, profetas en e el todos reino os de Dios, profetas y no reino de vosotros Deus, estéis e vós excluídos. lançados fora. Porque vendrán del oriente y del occidente, Virão del do norte y del ocidente, do sur, oriente, do y norte se e do sul, sentarán a la e mesa en el reino assentar-se-ão de à Dios. mesa no reino Y de aquí hay Deus. postreros que serán E primeros, eis que y derradeiros há primeros que que serão serán primeiros, postreros. e primeiros há que serão Ahí escribe derradeiros. Apocalipsis 7, verso Aí 2, escreveu 14, Apocalipse verso 7, 1, versículo 2 e y 11 14, del 3 al versículo 1 7. e 11 do 3 ao 7. Ese es el ministerio de Moisés y Elías. Esse é são os ministérios de Aquel Moisés e mismo Elias. día llegaron unos fariseos Naquele diciéndole: mesmo dia chegaram Sal uns fariseus y vete dizendo-lhe: de aquí, Sai e porque retira-te Herodes te daqui, quiere matar. porque Herodes quer te matar. Y les dijo: Id y Ele decid lhes a respondeu: aquella zorra, Ide dizer ve, àquela raposa, aquella zorra, vê? porque Aquela ese raposa, era un animal, porque aquele era um o sea, era animal, una bestia, ou seja, era um un animal. animal que el diablo Um animal estaba que o utilizando. diabo estava Digo usando. animal porque esa es la Eu digo raza animal de porque la serpiente, é a esa raça es da la serpente, línea de la serpiente aquela linhagem da allí serpente, en esos líderes religiosos. naqueles líderes religiosos. De la serpiente, miren, allí Aquele lo vemos, caminho da serpente, aí en vemos esos líderes religiosos. vemos Y esse en el caminho nos pueblo líderes que lo religiosos seguía. e no povo que os seguiam. Id y decid a aquella zorra, he Ide-lhe aquí hecho e fuera dizei demonios àquela y raposa: hago Eis que eu curaciones expulso hoy demônios e y efetuo mañana, curas hoje y e al tercer amanhã, día e no termino mi terceiro obra. dia sou Y digo una estrella de consumo David. minha obra. Aí desenha Quinto uma milenio, estrela de eso es Davi. quinto milenio, sexto Isso milenio é y quinto milênio, séptimo sexto milenio. milênio e sétimo milênio. Comenzó la obra allí, Começou a obra ali, al final ele começou a obra ali, del quinto milenio. no final do quinto milênio, Estaba terminando allí la e dispensación ali de la estava ley y terminando a comenzando la dispensação da dispensación lei de la gracia. e começando a dispensação da graça. Y luego, en el séptimo milenio, E depois, no en sétimo donde la milênio, dispensación del reino onde a dispensação do reino começou. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana, Importa, pasado porém, mañana, que hoje de siga manhã mi camino, e no dia porque seguinte, no es para que posible não suceda que un profeta muera fuera de que Jerusalén. morra um profeta fora de Tengo una estrella de Jerusalém. David a la izquierda, Do lado esquerdo desenhou uma estrela de y Davi. el tercer día termino mi obra, Em también ahí terceiro dia dibujó una terminou estrella minha de David obra a e la izquierda. desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. Ahora pasamos al capítulo 1 de Segunda de Pedro. Agora vamos ao capítulo 1 de 2 de Pedro, versículo 19, onde nos diz: Também temos a palavra profética mais segura, a qual fazeis bem em estar atento como a mecha que ilumina o lugar escuro, até que o dia esclareça e o luzeiro da manhã saia em vossos corações.
Entendendo primeiro isto, que nenhuma profecia das Escrituras, vou ler novamente, entendendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, porque a profecia nunca foi trazida por vontade humana, mas os santos homens de Deus falaram, sendo inspirados pelo Espírito Santo. Os grandes homens de Deus. Podem assentar, por favor. Nos dice en el mensaje na mensagem Onde está o Deus de Elias, pregado 15 de março de 2009 em Santa Marta, México, diz assim: a obra que vimos através do Senhor Jesus Cristo foi uma obra divina. Ele disse, as obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas o Pai que mora em mim, Ele faz as obras. Aquelas mesmas obras que foram vistas naqueles grandes homens de Deus, serão vistas no tempo final. E o maior de tudo é a palavra. Por quê? Porque a terceira etapa é o revelar, o abrir a palavra, o abrir o sétimo selo. E continua dizendo, a palavra de Deus veio pela boca do profeta Moisés e também foi trazida por boca do profeta Elias e foi trazida também pela boca de Jesus, o maior profeta que todos os demais profetas, porque esse foi o Messias, príncipe prometido para vir naqueles dias. Agora, para esse tempo final, temos as grandes promessas que trazem as bênçãos à sua igreja e depois ao povo hebreu. Vejam, nos diz no livro de Citas ali o reverendo William Branham diz a forma e a maneira que Deus cumpre essa promessa em cada era e em cada dispensação. Página 156, parágrafo 1399 diz: para essa certa era, Deus predestinou uma certa coisa para que aconteça. E não existe outra coisa que possa tomar o seu lugar. Não importa o que é. Quantas conquistas conquistada pelo homem, mas nada pode tomar o seu lugar. Ele predestinou um homem, talvez um homem ignorante. Ele poderia ter predestinado outro tipo de homem, qualquer coisa que fosse. Ele dá a sua aula, o seu dom, ele dá a sua natureza, o seu estilo, o que for, a maneira dele se expressar e tudo que ele faça. Ele faz com que o homem da hora pegue as pessoas da hora. Aí do lado direito ele escreveu a hora e desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Embaixo escreveu o homem da hora e escreveu também as pessoas, o povo da hora. Aí em cima escreveu ao seu profeta é igual, vem com o equipamento para a era, e deixou aí, ou dispensação. Agora vocês vejam também a página 26, a página 26 do livro de Citas, no parágrafo 218, ali nos diz assim: assim que nós, nesta noite, queremos pensar nisto e recordar que no meio de todo esse clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha o homem em forma para recebê-lo. E antes que nós possamos ter esse avivamento, Deus tem que chamar para fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar a sua mensagem. Em cima ele escreveu um homem para um avivamento. E uma pirâmide, aí no início desse parágrafo 218, do lado esquerdo, aí desenhou uma pirâmide. Um pouquinho mais embaixo também desenhou, nesse mesmo parágrafo, outra pirâmide.
E neste mesmo livro de Citas, na página 26, no parágrafo 220, aí diz assim, vejam também, em todas as eras e em todos os tempos, Deus sempre morou no homem. Aí desenha uma pedra angular do lado esquerdo. O homem é o agente de Deus. Em cada geração, fala a seu povo por lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele possa usar. E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. E em cima deste parágrafo aí, na página 26, escreveu: Deus sempre usou um homem como seu agente. Ou seja, o seu sócio. Isso também está, vamos ver na página 118. No parágrafo 10:45, veja, diz assim, Deus não faz nada fora do homem. O tempo todo trabalha por meio do homem, porque ele tem que usar o homem para expor o seu atributo de Salvador. E sendo que tem que fazer isso, ele o rodeia e torna o homem seu sócio, e ele não faz nada se não for por meio do homem. Aí escreve em cima, em cima ele escreveu, Deus faz tudo através de profeta, que é seu sócio. Agora aqui o nosso irmão William continua dizendo, portanto, nesse tempo final, estaremos vendo na Igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa da Era da Pedra Angular, que é a etapa da Era de Ouro, estaremos vendo a quem todos desejamos ver, aquele do qual sempre perguntamos, e onde Deus está? Onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias, conforme as promessas divinas, estará no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final. E esteve no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo o tempo todo, de era em era, se manifestando por meio do mensageiro correspondente a cada era. E para esse tempo final, estará e continuará estando no meio da sua igreja, na etapa de ouro da igreja, a etapa da Era da Pedra Angular. É aí onde estará o Deus de Elias. É aí onde estaremos vendo o Deus de Elias operando os ministérios de Elias pela quinta vez, e o de Moisés pela segunda vez, e o de Jesus pela segunda vez. Será a manifestação do Deus de Elias, o Deus Criador do céu e da terra, no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final. E como Deus esteve no meio da igreja, se velando e revelando no meio do povo, pois através do mensageiro de cada era, e na Era da Pedra Angular seria da mesma maneira, da mesma forma. E a grande culminação do Deus de Elias será em uma grande capa catedral gigante, que está prometido que vai aparecer. Aí vai ser a parte final, a parte culminante do Deus de Elias no meio do cristianismo. E aí será onde o povo hebreu que está procurando o Deus de Elias e pergunta onde está o Deus de Elias. E os cristãos também perguntam, onde está o Deus de Elias? O verá manifestado no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, na etapa da Era da Pedra Angular, a etapa de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. Então veja quão simples e tão claro ele falou aí, e em várias mensagens o Dr. William Soto falou. Se o Deus de Elias vem no fim do tempo, vem manifestado, então tem que ter um véu de carne. Para muitos, isso é sinônimo de tropeço, mas para outros é sinônimo de alegria, de felicidade, regozijo, consciente que Deus continuou realizando o seu programa na forma que Ele sempre realiza, por meio de seres humanos, por meio dos seus profetas, os seus agentes, seus embaixadores.
E isso cumprirá todas as promessas divinas que foram feitas à Igreja do Senhor Jesus Cristo e ao povo hebreu, relacionado à manifestação de Deus no último dia. Vejam, isso que seria manifestado no fim do tempo, no meio da igreja, em uma grande capa catedral, seria o que daria cumprimento a isso que foi falado, que o povo de Deus, no fim do tempo, teria, onde estarão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, sendo manifestados pelo Espírito Santo, e supostamente haverá um homem. Aí fala bem claro, supostamente. Por quê? Por que supostamente? Por que por suposto? Porque o Senhor não faz nada sem antes revelar seus segredos a seus servos profetas, por obrigação, para Deus cumprir tudo o que Ele prometeu. No passado Ele fez, veja, no passado Ele disse que ia destruir o mundo antediluviano. Ele poderia ter destruído, mas mandou um profeta para falar, para revelar aquele juízo divino. Usou o mensageiro. E para a liberação do povo hebreu, usou um mensageiro, um profeta, um véu de carne, um homem chamado Jesus, chamado Moisés. E para trazer a salvação do mundo, veio através de um homem que foi criado no ventre de Maria. Agora vejam que até para realizar essa obra divina, Ele teve que criar para si o seu próprio corpo, porque tem que seguir o mesmo padrão de sempre, tem que fazer da mesma forma. Mesmo sendo uma obra tão gloriosa como foi a primeira vinda do Senhor, Ele tinha que fazê-la e cumpri-la através de um instrumento, de um véu de carne, de um que caminhava no meio do povo, que foi um do povo. E supostamente haverá um homem, um mensageiro, que Deus estará usando, através do qual o Espírito Santo estará operando esses ministérios. Mas, claro, não canta um galo. Agora vejam, isso é o que foi prometido, e isso é o que Deus está cumprindo, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. E vejam, isso foi o que o reverendo William Branham nos falou. Na página 482 do livro Os Selos, embaixo diz assim, ele está falando de Israel em sua própria pátria, mas perceberam que ele não fala nada da revelação desse sétimo selo? Aqui também no Apocalipse, na abertura dos selos, ele também omitiu. Vemos que é um mistério completamente, e ainda não chegou a hora para ser revelado esse mistério. Chegamos até aqui. O demais nos será dado ali no tempo, quando Jesus apareça novamente sobre a terra. Aí escreveu em seu anjo para levar sua noiva. Do lado direito desenha uma pedra angular. Ou o que chega a acontecer nesse tempo. Aí arriba, vamos a ver se é em este outro. Em cima aqui, vamos ver se é nesse outro. Onde ele nos escreveu, se for nesse. Outro livro, em esta mesma página. Outro livro, nessa mesma página. Aí escreveu Apocalipse 19. Aí escreveu Apocalipse 19. E também escreveu também: eu percorrerei esse caminho outra vez. Na parte de cima, neste livro vermelho, escreveu: eu percorrerei esse caminho novamente. Agora, aqui o Dr. William Soto continua dizendo a mensagem onde está o Deus de Elias. Continua dizendo:
Para os crentes será algo simples. Ou crerão e depois entenderão. Recordam do escrito que ele nos deixou em uma caderneta? Ele escreveu: se não creres, não compreenderás. A pessoa poderá dizer: mas é que eu não entendo, eu não compreendo nada disto. Então a gente pergunta a ela: e você creu? Você crê? Se falar: não, eu não creio. Bom, então, se não crê, não poderás compreender, porque tem que compreender, tem que crer para Deus operar. Agora, se diz eu não creio isso, então não irás compreender. Vê, tudo está escrito, tudo está falado. E o que Deus está revelando é esse mistério do sétimo selo que está sendo revelado à igreja noiva nesse tempo final. Porque vocês vejam, tudo isso que ele nos deixou, tanto nas entrelinhas, os escritos nas cadernetas e tudo isso, é o que estaríamos vendo neste tempo, e estaríamos vendo com a abertura deste sétimo selo, como tudo estaria cumprindo e cada peça no seu lugar, cada pessoa se posicionando em cada grupo. E isso quem faz é a revelação, é a palavra que nessa terceira etapa está sendo trazida. Porque o mais importante é a palavra, o mais importante é a revelação. O que Deus estaria trazendo, que produziria nos escolhidos de Deus a fé do rapto. Mas essa mesma palavra é a que faz a separação, a segregação. E é o que muitos não gostam da forma, como não gostaram da forma, da maneira que Deus cumpriu a primeira vinda do Senhor. Lá no tempo de Jesus, vocês vejam, lá poderiam dizer, como um homem como esse, vem aqui agora nos dizer o que nós temos que fazer. Ou ele dizer que ele é o Messias, que ele é ungido, que ele é o cumprimento das Escrituras, que ele é aquele do qual o profeta Isaías falou. Agora vejam nesta mensagem, vamos parar um pouquinho nesse outro aqui. Agora vejam na mensagem que ele nos pregou, intitulada, vamos ver aqui, a autoridade do Filho de Deus. Vejam ali, ele nos disse assim, em várias ocasiões, muitas pessoas se perguntavam a respeito de Jesus, quando ele estava no seu ministério terreno, onde ele tinha aquela autoridade, de onde ele tinha obtido aquela autoridade e poder para atuar como ele atuava, e até mesmo quando expulsou os comerciantes do templo, os líderes religiosos, ele perguntava com qual autoridade você faz essas coisas. Pois não tinha recebido a autoridade do sumo sacerdote e nem do conselho do sinédrio para expulsar os vendedores do templo. E ele estava expulsando, ou seja, esse aí não recebeu nenhuma carta, nenhuma autorização, nem nada do sumo sacerdote. Agora esse vem aqui agora no templo e falar essas coisas. Com qual autoridade você está fazendo isso? Com qual poder? Pois o poder era divino, era do céu. Era de Deus. E então perguntaram, com que autoridade você está fazendo isso? Ou seja, o conselho do sinédrio e, consequentemente, o sumo sacerdote permitiu você fazer isso? Aquelas pessoas vendiam pombas que eram usadas para o sacrifício e vendiam animais que usavam para os sacrifícios. Agora Jesus os expulsa. Agora vocês viram? O sumo sacerdote tinha permitido, e o conselho da religião hebraica tinha permitido todas aquelas coisas, e agora Jesus não permitiu. Foram permitidas muitas coisas nesse mundo gentil, mas quando o Filho de Deus veio ali 2000 anos atrás, então ele colocou cada coisa no seu lugar, cada coisa da forma que era, e no fim do tempo, no cumprimento da sua segunda vinda, é assim também. Gostem ou não gostem as pessoas, mas tudo segue paralelo à primeira vinda do Senhor. Agora vocês vejam
O sumo sacerdote e o conselho da religião hebraica tinha permitido todas aquelas coisas, mas Jesus não permitiu. Jesus se sobrepôs ao conselho da religião hebraica e sobre o líder máximo, sobre o sumo sacerdote. E com a ação dele mostrou que o que eles estavam fazendo, ou que eles estavam permitindo, estava fora da vontade de Deus. E eles não aceitavam que Jesus corrigisse a eles e que nem lhes impusesse o que eles deviam fazer. É igualzinho nesse tempo final. Agora, é por isso que nas mensagens do irmão Branham, nas mensagens do irmão William, ele sempre dizia, e eu também digo, que o que você estiver fazendo nesse tempo é exatamente o que você faria naquele tempo também. Vejam, no tempo de Jesus, muitos vieram ali. Vejam no capítulo 26, versículo 57, os que prenderam Jesus o levou ao sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e anciãos. Porém, Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, se sentou com os oficiais para observar o que aconteceria. E os príncipes e os sacerdotes e anciãos e todo o conselho procuravam falso testemunho contra Jesus para o entregar à morte. Porque essa é a finalidade nesse tempo, naquele tempo. A finalidade era matar a Jesus, era sair dele. Esse está nos trazendo muitos problemas, então vamos buscar uma maneira para eliminá-lo. Vamos procurar falsos testemunhos, procurar pessoas que falem contra, procurar pessoas que preparem documentários. Veja, naquele tempo não tinha o adiantamento desse tempo, mas eles fizeram de uma forma atualizada lá, procuraram falsos testemunhos e criaram um grande plano para falar contra Jesus. Diz, e não acharam. Agora veja, se a finalidade era a morte, e por fim, conseguiram matá-lo, porque essa era a finalidade. Assim também na segunda vinda do Senhor, a finalidade é matar esse instrumento. Porque está aí no Apocalipse capítulo 11, essa é a finalidade. Vai aumentando esse falso testemunho, falando contra esse avivamento, esta obra. Por isso, quando ele dizia, quando vocês virem um ataque dirigido à grande capa, à catedral e ao ministério que tem ali, vigiem, que estamos perto da transformação e ressurreição. Mas ai daqueles os quais o diabo está usando para começar o aperto e que provoque o aperto. Tudo isso já está profetizado. Portanto, tem que ter pessoas que cumpram essas escrituras, tem que ter pessoas que façam coisas que estejam cumprindo isso que foi falado. E tem que fazer bem. E eles se esforçam, como ele diz. Para ir para a grande tribulação, tem que se esforçar. Tem que falar contra, tem que blasfemar, tem que zombar. E falar certas coisas modernas, de uma forma moderna, para que tudo isso se cumpra. Ou seja, que tem um trabalho que tem que ser feito por essas pessoas e tem que fazer bem, porque tem que ganhar. E da forma que estão indo muito bem. Mas os escolhidos vão, porém que muito bem, trabalhando, lutando, recebendo ensinamento sob capa para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Receber esse novo corpo eterno e glorificado. Poder ver os que partiram, ou seja, todas essas são promessas para os que creem, para os escolhidos de Deus. Tão simples assim. E aí vocês veem todos os grupos cumprindo o seu programa. Que programa? O programa que já foi trazido por meio dos profetas, essas profecias que no fim do tempo estaria sendo realizada uma obra de reclamação e que essa obra de reclamação seria paralela à obra de redenção. Agora ele continua dizendo, e os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, aí do lado direito desenhou uma estrela de Davi. E todo o conselho buscava um falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o acharam.
apesar de se apresentar muitas testemunhas falsas, ou seja, falavam calúnias e tudo isso. Vejam naquele tempo como iam juntando, e um falava, ele falou isso, falou aquilo, e compartilhava aquilo, compartilhava outro, continuava falando e ia aumentando todas aquelas calúnias e todas aquelas coisas. E vejam, tudo isso aconteceu na primeira vinda. E em sua segunda vinda também aconteceria o mesmo. Mas por fim vieram duas falsas testemunhas que disseram, esse disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Agora vejam, isso era pura verdade. Sim, ele disse isso. Ele disse também, eu sou. Ele se apresentou a muitos também. Claro que era verdade. Para aquele tempo, vejam, isso era uma blasfêmia. E vocês vejam, a própria mensagem, a própria revelação que os escolhidos receberam, é a mesma revelação e a mesma palavra que usavam contra Jesus. Agora, muitos podiam dizer, mas esse não é filho de José, como diz ali nas Escrituras. Esse não é o filho de José, o carpinteiro. Agora isso aí vem nos dizer que ele é o filho de Deus. Como é possível isso? Ou seja, vejam, eles estavam aqui, nesse versículo 61, veja, eles estavam usando a mesma palavra e a mesma mensagem que Jesus estava pregando. Quando ele dizia, destrua esse templo em 3 dias, eu o edificarei. Aí falava, não, esse é um terrorista, esse aí vai destruir o templo. E ele estava falando do templo como corpo, porque somos templo de Deus. E usando essa mesma palavra, e vocês vejam, lá também tinha profetizado, Caifás tinha profetizado também. Vamos ver, isso está em São João, no capítulo 11. Vejam, diz assim, então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, o que faremos? Porque esse homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Viram o ciúme religioso. Logo, o ciúme religioso, ficaram enciumados. Se não gostava daquele movimento, poderíamos dizer a todos eles, então não sigam. Para que estão atentos escutando a Jesus falando o que ele fala? Ele disse, destruam esse templo, em 3 dias eu o edificarei. Ah, então você estava escutando, porque você sabia isso que ele tinha falado, você estava escutando. Por isso que essa página 369 do livro Os Selos, 369, ele disse, em um lugarzinho ali, ele disse, ele é a palavra, e eles tinham zombado da palavra, agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham escarnecido muito desses profetas, mas agora a palavra tinha vindo encarnada no anjo de Jesus, Moisés e Elias. E por que não se arrependeram? Não puderam. Já era tarde demais. Eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. E sabe por que conheciam muito bem o castigo que os esperavam? Porque ainda que ele, em sua mensagem, ele falou bem claro o que disse, que isso é individual e cada um tem a eleição, faz a sua própria eleição, escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E ele encomendou a escolha, pois a vida para que viva. Agora vejam, naquele tempo e nesse tempo também, eles ouviram o que foi falado e o que continuará sendo falado para aqueles que recebam o cumprimento da vinda do Senhor. E também colocaram tudo isso dizendo, esse homem disse que se não creres nele, então receberás juízo divino. Mas isso é porque isso é o que está na Escritura. Mas vocês vejam,
é o cumprimento dessa palavra sendo cumprido por pessoas que têm que realizar esse cumprimento. Pois tem que ter pessoas que escute bem e saiba o juízo divino e as maldições que virão àqueles que não receberiam esse instrumento. Assim aconteceu na primeira vida e assim é na segunda vinda do Senhor. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperavam. Tinham ouvido tudo isso. Tinham ou não tinham ouvido? Como aquelas pessoas lá que disseram sim. Eles chegaram e disseram, não, ele disse. Ele disse que destrua esse templo e em 3 dias o edificarei. Ou seja, que eles estavam em culto que Jesus tinha tido. Eles estavam bem alimentados com sua mensagem. E estavam seguindo sua mensagem. E tinham escutado todas aquelas coisas. E agora não tem que vir porque já sobe as redes, sobe as páginas, e eles são visitantes fiéis à página da capa e a todas as redes sociais. Com certeza, os primeiros que depois vamos descobrir que os primeiros que estão atentos do que é falado aí são eles mesmos. Depois vamos descobrir isso. Isso também tem que dizer que são da linhagem de Caim, essa linhagem da serpente, e tem que dizer que eram daquela linha da raposa, como Jesus chamou, porque são mesmo. Tem que chamar eles da maneira que Jesus chamou eles lá, ou seja, que é dessa linhagem, desse rastro da serpente. E isso na mensagem A Semente da Serpente, tudo isso que foi pregado naquele tempo, no tempo do irmão Branham, e aí fala bem claro dessa linhagem, dessa raça, e as obras que essa linhagem, essa raça faz em cada era e em cada dispensação. E nesse tempo vemos trabalhando no meio do povo de Deus. Porque nesse tempo é onde esse ministério de Moisés e Elias faz essa separação, essa segregação. Porque vem juntos, e lembra que nas eras não foi permitido os mensageiros arrancar o joio. Porque se tivesse arrancado o joio, então poderiam ter arrancado o trigo, porque o mensageiro não tinha essa revelação, não tinha esse ministério de Moisés e Elias nele, e não podia fazer a diferença entre um e outro, mas o ministério final, o Filho do Homem com seus anjos, esse sim, por meio da palavra e o que fala, faz essa separação. A palavra é que faz. A palavra se encarrega, porque cada pessoa, ao ter o livre-arbítrio, poderá escolher se escuta ou não escuta. Ninguém está metendo algo na cabeça deles. Tem que crer. Cada um escuta se quiser. Mas como necessitam evidência para dar falsas testemunhas e falar contra a obra de Deus, então tem que escutar para poder realizar o trabalho deles. Continua dizendo, eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham falado, mas tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Agora veja que isso foi o que o reverendo William Branham disse, relacionado a esses ministérios que estariam revelando as bênçãos e o juízo divino também. Agora veja o que diz ali, no Evangelho segundo São João, onde estamos lendo. Diz assim, o que faremos? Isso é no capítulo 11, versículo 47. Porque esse homem faz muitos sinais, se deixarmos assim, todos crerão nele. E os romanos virão e destruirão nosso lugar santo e nossa nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, vós nada sabeis, nem considerai que nos convém que um homem morra pelo povo,
e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um os filhos de Deus que estavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Então, viram por que ele disse raposa? Porque, vejam, é um animal e concordaram em matá-lo. Quem foi o primeiro assassino? Foi Caim, filho da serpente. Onde o diabo estava, Satanás, Luzbel, estava encarnado. Então vejam que essa linhagem continua usando essa raça, que também havemos bem marcada nesse tempo final. E por fim vão conseguir o que conseguiram lá na primeira vinda do Senhor. Mataram o instrumento onde Deus cumpriu sua primeira vinda. E nesse tempo final vai ser o mesmo. Vejam a alegria e o regozijo. Vai chegar até aí. E depois serão acrescentados 3 dias e meio de alegria mais para eles. Mas a alegria deles chega até aí. Terão alegria, regozijo, felicidade. Olha, estamos falando mal e falava outra coisa mal, e aí estamos bombardeando e estava com regozijo e alegria. Batemos nesse por aqui e vejam. Tudo isso para os filhos de Deus escolhidos ao ministério, mas bem o que nós vemos é as Escrituras cumprindo. Mas vejam, depois, 3 dias e meio é o que restaria de alegria para essas pessoas, porque depois vai ficar uma tristeza tão grande e uma solidão tão grande para onde eles vão. Agora, para os filhos de Deus, diz que a vossa tristeza se converterá em gozo, em regozijo. Vê? É o contrário. Uns vão se alegrar, porque fala que as nações vão enviar presentes e se alegrarão, porque já tiraram do meio esse que atormentava as nações. E por fim, essa alegria e esse regozijo vai se converter em uma tristeza tão e tão grande. Agora, para os escolhidos de Deus é o contrário. É a tristeza se tornando, se convertendo em alegria, em regozijo. Porque, vocês vejam, quando Jesus veio, muitos falaram, esse vai nos dar um golpe de Estado aqui e vai estar contra tudo que por anos já estabelecemos, é melhor eliminar a ele. Agora veja, nos dias dos apóstolos também, lá aconteceu o mesmo, porque falaram, olha, isso foi Gamaliel, disse, olha, se isso não for de Deus, isso vai se acabar. Agora, se for de Deus, então não vamos deter, não vamos parar esse movimento. Vamos ver aqui. Essa parte deve estar no livro de Atos. Vamos a ver dónde es que está esto, donde dice, si es Hechos capítulo 5. Vamos ver se é Atos capítulo 5. Hechos capítulo 5, verso 34, miren, dice, Atos capítulo 5, versículo 34 diz, mas levantando-se no conselho um certo fariseu, já vinha falando antes. Aí Pedro está pregando. Vamos desde o 29. Versículo 29. E respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o levantou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas a respeito dessas palavras, nós e também o Espírito Santo,
porque Deus deu àqueles que lhes obedecem. A quem? Aos que obedecem. Porém, eles, ouvindo isto, se enfureceram e queriam matá-los. Viram aí essa linhagem da serpente? Viram aí? Essa forma e maneira, essa forma de Caim. Porque o único homicida é o diabo. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Queria falar a eles em particular. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, ou seja, está lhes dando advertência. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se juntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Agora vejam, nesse tempo também tem tido um movimento assim que se levantou. Lá tinha levantado um movimento assim, e aqui se levantaram e acabou também. Porque nós estamos vivendo como nos dias de Jesus, é paralelo em tudo, então tem que ter um equivalente àquele tempo. Se levantaram grupos de pessoas dizendo que são isto e aquilo, levaram muita gente e vejam, se reduziram a nada, foi reduzido a nada. E assim aconteceu nos dias de Jesus. Mas aquele homem foi muito, porém que muito sábio. Ele diz, depois deste se levantou Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também ele pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Ou seja, que teve um movimento, antes teve um movimento também que não era de Deus. Porque quando tem algo falso é porque tem que ter algo verdadeiro. E nesse tempo final também foi prometido que em uma grande capa catedral ele revelaria o mistério do sétimo selo e ia revelar ao povo, e o povo ia estar vendo e escutando tudo que Deus prometeu por meio do reverendo William Branham, que nos falou que em uma grande capa catedral Deus estaria dando a fé do rapto, e foi onde ele viu a coluna de fogo ali e várias coisas. Ele falou do nosso tempo. Ou seja, que tudo que estamos vendo acontecer hoje é o que os profetas falaram que ia acontecer. E o povo de Deus estaria vivendo em tempos paralelos ao tempo da primeira vinda do Senhor, onde todas as coisas, porém atualizadas, na parte dos homens, na parte de grupos, parte de nações e tudo está sendo posto no lugar, porque tudo vai ser paralelo à primeira vinda do Senhor. Ele pereceu e todos que obedeceram foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-las, para que não aconteça que sejais achados combatendo contra Deus. Então veja que esse sim era um homem sábio, porque ele sabia que muitos tinham se levantado dizendo eu sou o Cristo, outro dizia eu sou o Messias, e outro por lá. Levou muita gente e acabou. Ele sabia, ele conhecia isso, e em vez de falar, tem que eliminar a esse, porque esse deve ser daqueles mesmos e tem que eliminá-lo. Não, ele ficou quieto e disse, espera aí. Se não for de Deus, veja, isso vai acabar. Agora, se for de Deus, e chega a ser o que Deus falou por meio do precursor, se isso for isso, então que eu não seja encontrado lutando contra isso. Melhor eu fico quietinho. E é a melhor recomendação que Gamaliel deu a eles lá. E nesse tempo final é o mesmo. Ele vinha nos falando e dizendo, quando vocês vejam tudo isso, se não entender, melhor fiquem calados. Não sejam partícipes de nada. Não aconteça que estejam contra o que Deus prometeu. E algum dia, não muito distante, vão perceber
que isso foi como Gamaliel disse a eles lá, ou seja, que ele tinha razão. E nesse tempo também tinha razão. Teria razão se ele estivesse aqui, se ele tivesse dado esse conselho aos que vivem nesse tempo. Agora veja, voltando aqui onde paramos, na mensagem onde está o Deus de Elias, ali ele continuou dizendo: para os crentes será algo simples, crerão e depois entenderão. E por que crerão? Porque vão ler a palavra de Deus e as mensagens do precursor, que isso é o que está prometido para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Estarão vendo o cumprimento das coisas que foram prometidas. Estarão vendo, estarão lendo o que o precursor disse, ou seja, estarão lendo na mensagem dele. E vejam aqui em um lugar, e ele nos diz, vários, mas aqui é um dos lugares que ele disse, crescendo na obra do Senhor sempre, 10 de maio de 2013, ali ele disse também, aqui ele está citando uma escritura do livro de Citas, ele disse, Miguel, seria bom que os que não têm esse livro, ou seja, livro de Citas, Eras e Selos e tudo, de alguma forma, baixem da internet, isso era 2013. Ou seja, se não tinha essas facilidades, a imprensa, então que baixam da internet onde os tiverem, para que todos tenham, para que quando for citado, saiba que foi citado o que o reverendo William Branham disse, e então assim obtenha um conhecimento sólido, ou seja, um conhecimento que esteja fundamentado sobre o que foi dito pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham. Então viram que tudo é para que seja visto o fundamento, o alicerce do que Deus está realizando. Por isso ele dizia, tem o livro dos selos, eras, citas. Agora veja, tem alguns irmãos que falam para mim, mas irmão, eu não posso então levar um laptop ou um tablet ou um celular no qual tem o livro ali? Claro que sim, ninguém não disse que não pode levar um tablet. Se você lê mais confortável num tablet ou num computador ou até mesmo no celular, você lê melhor esse livro, então faça. Nesses dias foi falado de outra coisa que não é isso, mas bem foi falado de subir mensagem ou extratos de mensagens, há um chat que estava aberto e não verificaram primeiro essa mensagem e colocaram lá. E isso foi algo que o irmão William disse que não devia ser feito. É isso, esses estavam se engrandecendo. Então vocês vejam de uma forma tão simples, aí já podem estar formando para algo que é denominacional. E isso é algo que é muito, porém, que é muito perigoso. Nesse tempo final, Deus estaria muito atento a isso para que isso não aconteça. Porque aparentemente é visto algo que aparentemente é bom, mas por trás disto, o inimigo poderá entrar e causar muitos, porém que muitos danos. E já aconteceram várias coisas, mas vocês vejam, graças a Deus, que nos dá essa advertência. Mas quanto a usar os livros em um tablet ou em algo assim, pode usar. E se for usar o telefone para ler, ou o inário, a Bíblia que você tiver no celular, tá bem, você sabe como se ajustar. E não ficar olhando outras coisas que chegam aí no telefone. Você já sabe como fazer isso, vocês já são bem grandinhos e não tem que estar dizendo para vocês o que devem fazer. Ou seja, que cada um tem o livre-arbítrio para, nesse tempo final, fazer e se preparar e receber o ensinamento da forma que a pessoa deseja. O importante é seguir as direções e diretrizes que são dadas. E o que não deseja, ninguém está obrigando ninguém. Ou seja, que tem coisas que foram faladas naquele tempo, na década de 70 por lá, e até mesmo na década de 80, tem algumas coisas que depois Deus deu mais luz mais na frente. Então, não vá colocar essas coisas que estão mal faladas lá. Foram mal faladas lá e colocar elas da forma que está,
porque depois Deus deu mais luz. Vamos dar um só exemplo, somente um exemplo. É como ler no lugar que o irmão Branham disse que a noiva ia passar pela grande tribulação, ou que a noiva era aquela multidão que saía da grande tribulação. Você colocaria isso em um chat? Claro que não. Você não coloca porque agora você está consciente que depois Deus corrigiu isso e disse, não, a noiva não vai passar pela grande tribulação. E o segundo exemplo que o irmão William dá ali é quando o irmão Branham disse que a evidência de ter recebido o Espírito Santo são os dons de falar em línguas e todas essas coisas. Mas depois ele corrigiu e disse que a evidência de que você tem o Espírito Santo é que você crê a palavra, a mensagem da hora. Agora, você não vai pôr tudo isso sem editar e sem corrigir, ele vai pôr aí da forma que está. Para que depois por lá as pessoas, que ela saiba que isso está errado. Ela saiba, não. Isso não deve ser colocado, isso aí tem que ser editado. E assim também tem que ser com as mensagens do Dr. William Soto. Tem coisas que Deus não tinha revelado ainda naquele tempo, naquela década. E depois, quando ele falou, depois Deus deu mais luz a ele, e até o que ele falou, tem coisas que agora estão se materializando, estão cumprindo. Mas tudo isso primeiro deve verificar e dê para a pessoa. No domingo, na sexta-feira, coloca e lê os extratos já corrigido, já à luz de hoje. Agora, tudo isso, estavam fazendo isso sem filtro, vamos dizer assim, colocando da forma que estava. E talvez muitas pessoas não percebiam que, em vez de fazer bem aos irmãos, às irmãs e às pessoas que estavam aí, o que estava causando era danos, porque isso, desta forma, essa não foi a forma que seria dado o ensinamento sobre capa. Era nos conectando com a grande capa catedral, não é nos conectando com algum grupo, com algum chat. Tem sido usado para outro tipo de trabalho, mas para o ensinamento sobre capa é se conectar com a capa. Aí é onde está sendo revelado da forma que está o ensinamento trazido pelo Espírito Santo. O ensinamento é trazido e aí é efetivo, não pode ser de outro jeito. Não pode ser de outra forma, porque então você estaria colocando a palavra mal. E o que desejamos é colocar a palavra bem. Eu espero que essa outra recomendação, é isso que falamos agora, nós acrescentamos ao que já falamos com respeito a esse tema, porque tinha algumas dúvidas por ali, especialmente essas que tinha uma dúvida assim, será que eu posso levar para a igreja um iPad ou um tablet ou celular para ter os livros aí? Sim, pode. Tem pessoas que lêem a Bíblia no celular e lê mais fácil, e tanto que tem o Inário até no celular e tem tudo. Se for um celular que aguenta todo esse peso de arquivos, se não tem um iPad, pode fazer. E ninguém deve criticar uma pessoa, você não trouxe o livro. Eu não trouxe, mas eu tenho um iPad, eu tenho um tablet em casa, e eu passo para o meu livro em casa. Se a pessoa acha melhor assim, então faça, como você veja melhor e conveniente para você. Mas todos têm que estar direcionados à grande capa catedral, ao ensinamento dos 7 trovões. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui, os incrédulos continuarão sendo incrédulos. Um incrédulo é um incrédulo, não crê na palavra de Deus, não crê no programa de Deus. Mas os crentes sim creem. E quando veem o Deus de Elias atuando e trazendo a palavra, eles dizem, isso é o que eu estava esperando. E por que eu estava esperando isso? Porque isso é o que foi prometido. Não vamos esperar outra coisa que não foi prometida. Os que esperam uma coisa que não foi prometida se confundem em muitas tonterias e nunca chegam a nada. Nunca chegam a conhecer o Deus de Elias, nunca chegam a ver o Deus de Elias manifestado.
Temos que estar bem fundamentados, temos que ter nossa base na palavra de Deus, no que Deus prometeu para a igreja do Senhor Jesus Cristo para esse tempo final. Daí não podemos sair, examinar as Escrituras, porque nela vos parece que tenhais a vida eterna e são elas que testificam de mim. Assim Jesus disse, estando aqui na terra. Por isso vimos nas mensagens do irmão Branham e nas mensagens do irmão William, tudo que foi prometido com base para que quando Deus estivesse realizando tudo que foi falado, então não passe sem que nós perceba. Então cremos com todo o coração e depois compreendemos, porque Deus nos abre as Escrituras e nos abre o entendimento para compreendê-las, mas primeiro cremos. Portanto, os que esquadrinham, examinam as Escrituras, poderão ver que essas coisas estão prometidas para esse tempo final. Os grandes homens de Deus. Vamos nos colocar de pé? E assim vamos deixar conosco, com esse tema, os grandes homens de Deus, nosso precioso irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.